Em um vilarejo tranquilo dos anos 70, escondido entre montanhas e florestas densas, surge uma lenda urbana que atravessa gerações. 3 amigas inseparáveis, Lara, Ana e Carla, viviam suas vidas despreocupadas, até o dia em que uma misteriosa brincadeira mudou tudo. Era uma época onde a curiosidade juvenil e as histórias de terror se misturavam com as noites estreladas e a imaginação fértil das crianças. As 3 garotas, entediadas com as atividades rotineiras e ávidas por uma aventura emocionante, descobriram um segredo guardado há décadas: a brincadeira do compasso. Essa lenda prometia algo além do mundano, algo que poderia saciar a sede de respostas e aventuras sobrenaturais que elas tanto buscavam. A história começa em uma tarde ensolarada, quando Lara, a mais curiosa do trio, encontrou um antigo livro empoeirado no sótão de sua casa. O livro, com capa de couro desgastada e páginas amareladas pelo tempo, continha descrições detalhadas de rituais e brincadeiras espirituais. Entre elas, a que mais chamou a atenção foi a brincadeira do compasso. Intrigada, Lara compartilhou sua descoberta com Ana e Carla. As 3, fascinadas pela ideia de se comunicar com espíritos, decidiram que precisavam tentar. O compasso, um objeto simples e cotidiano, se tornaria a chave para o desconhecido. Segundo o livro, bastava desenhar um círculo com letras ao redor e fazer perguntas ao compasso, que ele revelaria respostas guiadas por espíritos. A promessa de desvendar segredos do além e obter previsões do futuro era irresistível. O entusiasmo das garotas era palpável, e mesmo sem saber o que as aguardava, a ideia de uma conexão com o sobrenatural encheu seus corações de uma mistura de excitação e medo. As noites de insônia se tornaram frequentes, cada uma imaginando como seria a experiência, ansiosas por sentir a presença do outro lado. Era uma época onde o mistério e o desconhecido eram parte do cotidiano, e as histórias contadas ao redor da fogueira ganhavam vida nas mentes das jovens. Assim, em meio à tranquilidade aparente do vilarejo, nascia a lenda da brincadeira do compasso, uma jornada que marcaria para sempre a vida de Lara, Ana e Carla, e seria contada e recontada por gerações. As 3 amigas, alimentadas pela curiosidade e pelo desejo de explorar o desconhecido, rapidamente colocaram seus planos em ação. Com um compasso simples e algumas folhas de papel, elas se reuniram no sótão empoeirado de Lara, onde desenharam cuidadosamente o círculo letrado conforme as instruções do antigo livro. Cada detalhe era seguido à risca, desde a disposição das letras até a invocação silenciosa por respostas além do que os olhos poderiam ver. A primeira sessão foi marcada por um misto de nervosismo e entusiasmo. Com as mãos trêmulas, as 3 garotas posicionaram o compasso no centro do círculo e começaram a fazer suas perguntas em voz baixa, quase sussurrando, como se estivessem temerosas de que o menor som pudesse quebrar o feitiço. O compasso, inicialmente imóvel, aos poucos começou a se mover de maneira leve e irregular, como se uma força invisível guiasse pelas letras. Os corações das garotas batiam acelerados enquanto acompanhavam cada movimento do compasso, formando palavras lentamente no papel. Respostas simples no início, mas que se tornavam cada vez mais precisas e pessoais à medida que o compasso ganhava confiança. A sensação de estar em contato com algo além do mundo físico era intensa e indescritível, misturando fascinação e um leve arrepio de medo diante do desconhecido. Aquela primeira experiência selou um pacto entre as amigas e o sobrenatural. Elas perceberam que haviam encontrado algo que ia além de uma simples brincadeira juvenil. Era um portal para um reino misterioso onde segredos ancestrais e futuros incertos se entrelaçavam. O entusiasmo inicial foi substituído pela certeza de que haviam descoberto algo extraordinário, algo que mudaria suas vidas para sempre. Assim, no silêncio daquela noite, a lenda da brincadeira do compasso começou a ganhar forma, tecendo um fio invisível que ligava o mundo tangível ao intangível, o presente ao além. As 3 garotas, unidas pelo desejo de desvendar mistérios e desafiar os limites do conhecido, embarcaram em uma jornada que logo revelaria suas sombras e seus brilhos, suas verdades ocultas e seus perigos inesperados. O sucesso da primeira sessão da brincadeira do compasso trouxe consigo uma mistura de euforia e cautela para as 3 amigas. Afinal, elas haviam desafiado os limites do que era considerado possível, e agora se encontravam diante de um novo caminho repleto de possibilidades e mistérios. Os dias que se seguiram foram preenchidos com preparativos meticulosos para as próximas sessões. O círculo letrado foi refinado, as regras da brincadeira foram ajustadas e novas perguntas foram cuidadosamente formuladas.
Lara, Ana e Carla compartilharam suas descobertas com uma mistura de excitação e uma pontinha de nervosismo, conscientes de que estavam entrando em território desconhecido. Cada encontro com o compasso se tornou uma cerimônia cuidadosamente orquestrada. Sob a luz fraca de velas, elas se reuniam, unindo suas energias e concentrando suas mentes nas questões que mais as inquietavam. O compasso, sempre obediente à sua chamada, respondia com movimentos suaves e precisos, revelando segredos que pareciam estar além da compreensão humana. Entretanto, conforme o tempo passava e a curiosidade das garotas crescia, pequenos sinais de advertência começaram a se manifestar. O compasso às vezes se movia de maneira inesperada, formando palavras enigmáticas ou dando respostas que deixavam um arrepio na espinha. Em uma ocasião, Carla jurou ter visto uma sombra fugaz passar pela sala durante uma sessão, deixando todas com os nervos à flor da pele. Apesar desses indícios, a fascinação das garotas pela brincadeira só aumentava. Elas estavam determinadas a explorar cada faceta do mistério que haviam descoberto, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido de frente. O compasso se tornou não apenas uma ferramenta de comunicação, mas um portal para um mundo onde as fronteiras entre o real e o sobrenatural se tornavam cada vez mais tênues. Assim, sob a luz trêmula das velas e o silêncio carregado de expectativa, a lenda da brincadeira do compasso continuou a se desdobrar, revelando camadas profundas de mistério e intriga que desafiavam não apenas as mentes das três amigas, mas também suas almas. À medida que as sessões com o compasso se tornavam mais frequentes, as três amigas não podiam ignorar os primeiros sinais de que algo estava errado. Movimentos do compasso que pareciam ter uma intenção própria, respostas que oscilavam entre a claridade e o enigma, e a sensação ocasional de uma presença além do visível começaram a assombrá-las. Lara, Ana e Carla, inicialmente impulsionadas pela curiosidade e pelo desejo de desvendar mistérios, agora enfrentavam uma nova realidade. A brincadeira que começara como uma aventura excitante agora trazia consigo uma sombra de inquietação. Nos momentos mais sombrios da noite, quando o vento uivava além das janelas e a lua se escondia atrás das nuvens, elas se perguntavam se haviam aberto uma porta para algo que não deveria ser perturbado. A inquietação crescente não diminuiu seu fascínio pelo desconhecido. Pelo contrário, ele parecia aumentar sua determinação em explorar cada faceta da brincadeira, esperando encontrar respostas que pudessem acalmar suas preocupações ou iluminar as sombras que agora pairavam sobre elas. No entanto, conforme os encontros com o compasso se intensificavam, também aumentavam os eventos inexplicáveis ao seu redor. Objetos se movendo sozinho, sombras que pareciam se mover no canto dos olhos, e sons sutis de vozes sussurrantes preenchiam suas noites, deixando um rastro de medo e dúvida em seus corações. Apesar dos sinais de advertência cada vez mais claros, as garotas se recusaram a desistir. Elas se apegavam à esperança de que o conhecimento adquirido através da brincadeira valeria o preço do desconforto e do temor que agora as assombrava. E assim, no limiar entre a coragem e a incerteza, a lenda da brincadeira do compasso continuava a se desdobrar, levando-as mais fundo no labirinto de segredos e perigos que só o sobrenatural poderia oferecer. À medida que as garotas continuavam suas incursões na brincadeira do compasso, o entusiasmo inicial começou a ser substituído por uma crescente sensação de inquietação. Cada sessão se tornava um exercício de nervosismo contido, onde a expectativa de descoberta se misturava com o medo do desconhecido. Os movimentos do compasso se tornaram mais erráticos, às vezes formando palavras que pareciam carregar mensagens além da compreensão humana. Lara, Ana e Carla encontrarão-se frequentemente acordadas durante a noite, perturbadas por sonhos estranhos e pela sensação persistente de que algo as observava do além. As histórias de eventos sobrenaturais, uma vez encantadoras em sua novidade, agora eram sombras que se agitavam ao redor delas, sugerindo um poder que não podiam controlar. No entanto, o fascínio pelas possibilidades ilimitadas que a brincadeira do compasso oferecia ainda as impulsionava. Elas acreditavam que, em meio aos sinais de advertência e ao medo crescente, havia um conhecimento profundo esperando para ser desvendado. Cada resposta obtida, cada movimento do compasso, era um passo mais perto de compreender não apenas o mundo dos espíritos, mas também o próprio mistério da vida e do destino. Assim, entre a cautela e a coragem, as três amigas seguiram em frente, decididas a enfrentar os desafios que surgiam com cada nova sessão. O compasso se tornou não apenas uma ferramenta de comunicação, mas um portal para um reino de perguntas sem respostas claras e respostas que levantavam mais questões. E assim, na penumbra de seus encontros noturnos,
a lenda da brincadeira do compasso continuou a tecer seu caminho, revelando não apenas os mistérios do sobrenatural, mas também os limites frágeis entre a curiosidade humana e as forças que se escondem além da compreensão. À medida que as sessões com o compasso se tornavam mais frequentes e intensas, as três amigas começaram a experimentar uma curiosidade crescente misturada com um leve temor. Cada encontro noturno era marcado por uma tensão palpável, onde a expectativa de novas revelações se confrontava com a inquietação causada pelos sinais cada vez mais claros de que algo além de seu entendimento estava envolvido. Os movimentos do compasso se tornaram mais fluidos e assertivos, quase como se os espíritos estivessem se tornando mais confiantes em sua comunicação. Respostas que variavam de previsões intrigantes a conselhos enigmáticos começaram a moldar o destino das garotas, desafiando suas visões de mundo e lançando luz sobre áreas de suas vidas que antes permaneciam obscurecidas. No entanto, por mais que estivessem seduzidas pelo misterio e pela promessa de conhecimento proibido, não podiam ignorar os sinais de advertência que continuavam a surgir ao seu redor. Sombras que pareciam se mover nas periferias de suas visões, sons inexplicáveis que ecoavam nos cantos escuros de suas casas, e uma sensação constante de que não estavam sozinhas em suas jornadas além do cotidiano. Ainda assim, o desejo de explorar o inexplorado e de desvendar os segredos do além continuava a impulsioná-las para a frente. Cada sessão com o compasso era uma dança delicada entre o medo e a coragem, entre o fascínio pelo sobrenatural e a cautela diante de suas consequências imprevisíveis. E assim, na calada das noites silenciosas e sob o brilho trêmulo das velas, a lenda da brincadeira do compasso continuava a se desdobrar, tecendo um véu entre o mundo conhecido e o reino misterioso que se estendia além dos limites da compreensão humana. À medida que as três amigas continuavam suas explorações com o compasso, os sinais de que algo sinistro pairava sobre elas se tornavam mais evidentes. Movimentos do compasso que escapavam do controle, respostas que se tornavam ambíguas e perturbadoras, e uma atmosfera carregada de tensão começaram a assombrar suas sessões noturnas. Carla, a mais sensível do grupo, começou a relatar visões fugazes de sombras escuras movendo-se pelo canto dos olhos durante as sessões. Ana notou que objetos em sua casa pareciam mudar de lugar inexplicavelmente, como se alguma presença invisível estivesse brincando com eles. Lara, por sua vez, experimentou sonhos vívidos e perturbadores, onde vozes sussurrantes lhe segredavam segredos que ela não conseguia entender completamente. Apesar desses sinais de advertência cada vez mais claros, a curiosidade das garotas estava longe de diminuir. Elas estavam determinadas a continuar suas investigações, na esperança de encontrar respostas que pudessem explicar o que estava acontecendo ou, pelo menos, oferecer alguma orientação sobre como lidar com a crescente influência do desconhecido em suas vidas. A brincadeira do compasso, uma vez vista como uma aventura emocionante, agora era encarada com uma mistura de fascínio e medo. Elas perceberam que haviam aberto uma porta para um mundo onde as regras do cotidiano não se aplicavam, e que o preço dessa intrusão poderia ser maior do que jamais imaginaram. E assim, envoltas pela aura de mistério e perigo que agora permeava suas vidas, Lara, Ana e Carla continuaram sua jornada com compasso, sem saber ao certo o que o futuro reservava, mas determinadas a descobrir a verdade por trás da lenda que haviam desencadeado. À medida que as garotas persistiam nas suas interações com o compasso, o ambiente ao redor delas parecia tornar-se mais carregado de uma energia que elas mal conseguiam compreender. Movimentos do compasso tornavam-se mais erráticos e imprevisíveis, como se algo além de sua compreensão estivesse manipulando o dispositivo. Respostas às suas perguntas variavam de mensagens enigmáticas a previsões que despertavam temor em seus corações. Os sinais de advertência continuavam a se manifestar de formas sutis e assustadoras. Sombras que se moviam nas periferias de seus olhos, sensações de presenças invisíveis e a persistência de fenômenos inexplicáveis em suas casas começaram a minar a confiança das garotas na brincadeira que um dia começaram como uma simples curiosidade juvenil. Carla, em particular, começou a sentir os efeitos mais profundamente. Noite após noite, ela era atormentada por sonhos perturbadores e visões fugazes que a deixavam acordada, temendo que poderia estar espreitando nas sombras além do seu entendimento. Ana, por sua vez, experimentava momentos de desorientação, onde o tempo parecia se distorcer durante as sessões com compasso, deixando-a com a sensação de que estava perdendo o controle sobre sua própria realidade. Apesar desses desafios crescentes, as garotas hesitavam em abandonar a brincadeira que havia se tornado tão central em suas vidas. O fascínio pelo desconhecido continuava a puxá-las para frente, enquanto o medo as prendia em um ciclo de expectativa e apreensão.
Elas se viam presas entre o desejo de descobrir a verdade por trás dos eventos sobrenaturais e o reconhecimento crescente de que suas vidas estavam se tornando cada vez mais interligadas com forças além de seu controle. E assim, envolvidas em um véu de mistério e perigo, Lara, Ana e Carla continuaram a explorar os limites da brincadeira do compasso, sem saber ao certo se estavam caminhando em direção à luz ou descendo mais fundo na escuridão desconhecida que agora as envolvia. À medida que as garotas continuavam a se envolver com a brincadeira do compasso, os eventos sobrenaturais ao seu redor pareciam intensificar-se, como se as forças que elas haviam despertado estivessem ganhando mais poder sobre elas. Movimentos do compasso tornavam-se mais vigorosos e pronunciados, frequentemente formando palavras e frases que não apenas respondiam às perguntas das garotas, mas também deixavam um rastro de inquietação em seus corações. Carla, que sempre fora mais sensível ao mundo espiritual, começou a sentir uma presença constante ao seu redor, como se algo estivesse observando-a em cada momento do dia e da noite. Ela percebia sombras se movendo nos cantos escuros de sua visão e experimentava uma sensação de frio repentino que a deixava arrepiada. Ana, por sua vez, encontrava-se cada vez mais desorientada durante as sessões com o compasso. O tempo parecia se distorcer ao seu redor, deixando-a com a sensação de que horas poderiam passar em questão de minutos, ou minutos se arrastarem como horas. Ela começou a questionar sua própria sanidade, se perguntando se o que estava experimentando era real ou apenas uma ilusão criada por sua mente sobrecarregada. Enquanto isso, Lara tentava manter um semblante de normalidade, mas mesmo ela não conseguia ignorar os eventos inexplicáveis que ocorriam ao seu redor. Objetos que se moviam sozinhos, ruídos estranhos que ecoavam pelas paredes de sua casa durante a noite, e uma sensação de que o ambiente ao seu redor estava carregado com uma energia tensa e opressiva. Apesar de tudo isso, as garotas encontravam-se presas em um ciclo vicioso de curiosidade e medo. A brincadeira do compasso havia se transformado em algo muito além de uma simples busca por respostas. Agora era uma luta pela própria sanidade e segurança delas. No entanto, a fascinação pelo desconhecido continuava a puxelas para frente, enquanto o conhecimento que buscavam parecia estar sempre passo além de seu alcance. E assim, em meio à escuridão crescente que agora as envolvia, Lara, Ana e Carla enfrentavam uma encruzilhada perigosa. Continuar com a brincadeira significava arriscar mais do que jamais haviam imaginado, mas abandoná-la poderia trazer consequências igualmente assustadoras. E assim, na penumbra de suas incertezas, a lenda da brincadeira do compasso continuava a se desdobrar, levando-as cada vez mais fundo nos mistérios e perigos que espreitavam além do mundo conhecido. À medida que a tensão aumentava entre as três amigas e o mundo espiritual que começaram a explorar, o compasso se tornava um instrumento cada vez mais imprevisível. Movimentos bruscos e mensagens enigmáticas pareciam agora ser a norma, em vez de exceção. Carla, Ana e Lara encontravam-se frequentemente acordadas à noite, assombradas por pesadelos e pela sensação de que estavam sendo observadas por entidades invisíveis. Carla, em particular, parecia estar mais vulnerável aos efeitos da brincadeira. Ela começou a relatar encontros com sombras escuras que se moviam rapidamente pela periferia de sua visão, deixando-a com uma sensação de inquietação constante. Por mais que tentasse ignorar esses sinais, a presença sobrenatural parecia cada vez mais palpável e opressiva. Ana, por outro lado, encontrava-se perdida em um labirinto de tempo distorcido sempre que participava das sessões com o compasso. Minutos pareciam horas, e horas passavam como segundos, deixando-a confusa e desorientada sobre o que era realidade e o que era ilusão. A linha entre os mundos tangível e espiritual começava a desfocar-se perigosamente para ela. Enquanto isso, Lara, a mais determinada do grupo, sentia o peso crescente da responsabilidade sobre seus ombros. Ela se via como a líder relutante desse pacto com o sobrenatural, lutando para manter suas amigas unidas enquanto enfrentavam as consequências de suas próprias curiosidades. Apesar do medo que as consumia e das advertências óbvias ao seu redor, as garotas não conseguiam se libertar do fascínio que a brincadeira do compasso exercia sobre elas. Cada sessão era uma busca incessante por respostas e entendimento, mesmo que isso significasse confrontar verdades que podiam ameaçar sua sanidade e segurança. E assim, em meio ao crescente tumulto de emoções conflitantes e presságios sombrios, Lara, Ana e Carla enfrentavam a verdade de que haviam aberto uma porta para um mundo onde as leis da realidade humana não se aplicavam mais. A lenda da brincadeira do compasso, uma vez vista como uma aventura emocionante, agora se revelava como uma jornada assustadora e inevitável rumo ao desconhecido.
À medida que as garotas se aprofundavam na brincadeira do compasso, as fronteiras entre o mundo físico e o sobrenatural pareciam desaparecer lentamente. Movimentos do compasso se tornavam mais pronunciados e precisos, revelando mensagens que ecoavam além do entendimento humano. Carla, Ana e Lara não podiam mais ignorar os sinais claros de que haviam desencadeado forças além de sua compreensão. Carla continuava a ser assombrada por visões perturbadoras de sombras e presenças que não podia explicar. Cada sessão com o compasso deixava uma marca indelével em sua mente, deixando-a cada vez mais ansiosa e temerosa do que poderia estar se aproximando através daquele portal incerto. Ana, por sua vez, encontrava-se presa em um estado de desorientação crescente. O tempo parecia fluir de maneira distorcida ao seu redor durante as sessões, deixando-a com a sensação de estar perdendo o controle sobre sua própria realidade. As fronteiras entre o presente, o passado e o futuro se tornavam cada vez mais difusas, lançando-a em um estado de confusão constante. Enquanto isso, Lara assumia o papel de líder relutante do grupo, tentando manter a calma e a determinação enquanto navegavam pelas águas turbulentas da brincadeira do compasso. Ela sentia o peso crescente da responsabilidade sobre seus ombros, consciente de que suas decisões poderiam ter consequências irreversíveis para todas elas. Apesar do medo que crescia a cada sessão, as garotas sentiam-se compelidas a continuar. A busca por respostas era agora uma obsessão, uma necessidade insaciável que as impelia para frente, mesmo que isso significasse enfrentar verdades perturbadoras sobre o que realmente habitava o mundo espiritual. E assim, na penumbra das noites intermináveis e sob a pressão crescente das forças além de seu controle, Lara, Ana e Carla enfrentavam a verdade de que haviam mergulhado profundamente em um mistério que não podiam mais evitar. A lenda da brincadeira do compasso, uma vez vista como uma aventura promissora, agora se revelava como uma encruzilhada sombria onde o desconhecido e o perigoso se entrelaçavam perigosamente. À medida que as garotas alcançavam o clímax de sua jornada com a brincadeira do compasso, a atmosfera ao seu redor parecia carregada com uma energia densa e opressiva. Cada sessão se tornava um teste de coragem e sanidade, à medida que o compasso revelava segredos cada vez mais profundos e perturbadores. Movimentos que antes eram delicados e controlados agora se transformavam em uma dança frenética, formando palavras e frases que ressoavam com um significado desconhecido e inquietante. Carla, Ana e Lara não podiam mais negar a presença de forças além de sua compreensão. Sombras escuras continuavam a se mover ao redor delas, deixando um rastro de medo e inquietação por onde passavam. Cada uma delas estava cada vez mais isolada em seu próprio mundo de visões e experiências sobrenaturais, lutando para encontrar uma saída deste labirinto de mistério e perigo que haviam desencadeado. Enquanto Carla buscava desesperadamente por respostas que pudessem explicar as sombras que a assombravam, Ana lutava para manter a sanidade diante do tempo distorcido e das realidades alternativas que pareciam invadir seu espaço pessoal. Lara, por sua vez, sentia o peso da liderança sobre seus ombros, enfrentando cada desafio com determinação e coragem, mesmo quando suas próprias dúvidas começavam a minar sua confiança. Apesar do terror crescente que as envolvia, as garotas sabiam que não podiam voltar atrás. A brincadeira do compasso havia se transformado em uma jornada de autodescoberta e confronto com o sobrenatural que agora as envolvia completamente. Cada passo adiante era um passo mais profundo no mistério que haviam desafiado, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria segurança e sanidade em busca da verdade. E assim, sob a luz incerta das velas e a sombra impenetrável do desconhecido, Lara, Ana e Carla enfrentavam o capítulo final de sua saga com a brincadeira do compasso. O que quer que viesse a seguir, elas sabiam que estavam ligadas para sempre por um vínculo que transcendia o mundo físico, uma jornada que havia mudado suas vidas de maneiras que nunca poderiam ter imaginado.